Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre palpites, prognósticos e odds dos principais jogos da rodada. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Antes das análises, solta! Vinheta! Fala time! Lá vamos nós para mais uma rodada, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Bora lá, time. Primeiro prognóstico do dia. Começaremos pela Liga Europa, Europa League, no jogo entre Real Betis e Zenit, às 17 horas na Espanha, casa do Real Betis. Lembrando que a primeira partida foi 3-2 para o Real Betis lá na Rússia. Agora eles jogam na Espanha. Falando um pouquinho aqui dos 10 últimos jogos do Real Betis em casa, apresenta aqui 3 derrotas e são 7 vitórias. Uma tendência muito forte aí do Real Betis de vitórias jogando em casa. Vem fazendo um grande campeonato espanhol e geralmente joga de forma aguda, tá? Fazendo muitos gols. Placares aqui, over 1,5 e over 2,5, batendo com muita tranquilidade. Em casa, geralmente faz gol. Agora o Zenit, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 3 empates, são 3 derrotas e 4 vitórias. Percebam que acaba oscilando entre vitórias, empates e derrotas. Também tem placares aqui over 1,5 e over 2,5 e como visitante também. Bora lá, time. Segundo prognóstico, ainda na Liga Europa. Agora vamos de Napoli versus Barcelona. Jogo às 17 horas em Nápoles. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 lá em Barcelona. Olhando a race do Napoli jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 empates, 4 derrotas e são 4 vitórias. Oscila entre derrotas e vitórias, até porque empata pouco. Falando um pouquinho aqui de mercado de gols, batendo over 1,5 em 70% dos últimos 10 jogos e também com placares over 2,5, claro, em menor número. O Napoli em casa geralmente faz gol, passando em branco em poucas partidas, tá legal? Agora o Barcelona, como visitante dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 derrotas, ou seja, perde pouco fora de casa, empatou 4 e venceu 4, uma tendência de vitórias e empates fora de casa. Mercado de gols também com placares over 1,5 e over 2,5 e a equipe do Barça surpreendeu, porque o Rangers foi lá na Alemanha e meteu 4-2 no time do Dortmund, tá? Em pré-análise, se o Dortmund jogar completo, a gente sabe que o Haaland tá com muitos problemas lá de questão de lesão de quadril, né? Mas mesmo assim, achamos ainda o Dortmund um time tecnicamente mais forte. Então por isso que me surpreendeu o Rangers ir lá na Alemanha e meter 4-2 no time do Dortmund, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas races das equipes. O Rangers jogando em casa, campeonato escocês. É uma race muito bonita, apenas um empate e são 9 vitórias, tá? Mas campeonato escocês. São prateleiras aí um pouquinho distintas, né? Diferentes do que um campeonato alemão, por exemplo. Falando de mercado de gols, é um time também bem over 1,5 e over 2,5 e em casa geralmente faz gol e mostrou que na Alemanha também gosta de marcar. Agora o Dortmund, como visitante dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas, 1 empate e são 5 vitórias. Oscila entre vitórias e derrotas, principalmente aqui no campeonato alemão. Falando de mercado de gols, é um time extremamente over, faz placares elásticos e fora de casa geralmente marca gol. Já fez aquele comentário? Time, ajuda quem está tentando te ajudar, porque dessa maneira o nosso canal cresce e chega a mais pessoas. E também não deixe de aproveitar o nosso Telegram, totalmente gratuito e todos os dias com muitas tips e muitos greens. Vou deixar link no comentário fixado, clica nesse link, ele vai te direcionar para o Telegram, você clica em entrar, automaticamente você já faz parte do nosso time e tudo de graça. Bora lá, time! Ainda na Liga Europa, agora vamos de Real Sociedad versus RB Leipzig, jogo às 14h45 na Espanha, casa do Real Sociedad. Lembrando que a primeira partida foi 2-2 na Alemanha, o que deixa o confronto totalmente aberto.
Olhando aqui as races, o Real Sociedad jogando em casa, dos 10 últimos jogos temos aqui 4 vitórias, são 3 derrotas e 3 empates, o que mostra uma tendência de vitórias, derrotas e empates dentro de casa. Falando aqui de mercado de gols, a equipe do Real Sociedad é uma equipe mais over 1,5, tá? Over 2,5 não batendo tanto. Já o RB Leipzig jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 vitórias, são 2 empates e 4 derrotas. Fora de casa, geralmente vence ou perde suas partidas, até porque empata pouco. Agora, o time do RB Leipzig, com relação a mercado de gols, é um time bem over, tá? Fora de casa, geralmente faz gol e joga sempre de maneira ofensiva, procurando o gol. E eu acho que não vai ser diferente aqui na Espanha. Classificação, o Arsenal na 6ª posição com 42 pontos e o Wolverhampton na 7ª posição com 40 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races das equipes. O Arsenal jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 2, perde pouco e perdeu para o Liverpool e para o City, tá? Que são grandes equipes. Derrotas, entre aspas, normais. Empatou uma e venceu 7, o que mostra uma forte tendência de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, é um time bem over 1,5, tá? Com muitos placares aqui over 1,5. Agora o Wolverhampton jogando como visitante dos 10 últimos jogos. Percebam aqui algo muito importante, time. O Wolverhampton dos últimos 10 jogos fora só perdeu 2 partidas. É um time que perde pouco fora de casa. Empatou outras 2 e venceu 6. Tem uma bela race fora de casa. Falando de mercado de gols, é um time com placares over 1,5, mas não com uma escala tão grande, tá bom? Temos placares aqui também mais under, abaixo. Olhando um pouquinho aqui a parte histórica dos 5 últimos jogos entre Arsenal e Wolverhampton na casa do Arsenal, temos aqui uma vitória para o Wolverhampton, uma vitória para o Arsenal e são 3 empates. Um histórico extrema SV, jogo às 14h45 na casa do Tel Aviv. Lembrando que o Tel Aviv é um time de Israel, pega o PSV, que é um time da Holanda. Lá na Holanda, o PSV ganhou de 1-0 a primeira partida. Vamos olhar aqui a race do Tel Aviv jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, perdeu apenas uma partida, empatou 3 e venceu 6. Tem uma boa race, mas coloquem aí como parâmetro que os jogos aqui, em sua maioria, são do campeonato de Israel, tá legal? Falando de mercado de gols, é um time com tendência a over 1,5. Agora o PSV, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 derrotas, perde pouco fora de casa, empatou outras 2 e venceu 6. Uma tendência de vitórias. E esses jogos aqui, em maioria, lá na Holanda, tá? Se compararmos o campeonato de Israel com o da Holanda está um pouquinho para cima, tá bom, pessoal? Falando de mercado de gols, o PSV é um time extremamente over, com placares elásticos e geralmente fora de casa. Na Conference League, vamos de Bodø Glimt versus Celtic, jogo às 14h45 na Noruega, casa do Bodø Glimt. Lembrando que a primeira partida lá na Escócia foi 3-1 para o Bodø Glimt. E esse jogo, o Celtic esmagou o Bodø Glimt do início ao fim. E, como se trata de futebol, o Celtic perdeu por 3-1. Merecia? Sinceramente não, mas é futebol, né? Falando um pouquinho aqui das races, o Bodø Glimt jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta um empate e são 9 vitórias no campeonato norueguês. Não é à toa que ele lidera na primeira colocação por lá. Falando de mercado de gols, é um time sim, over 1,5 e over 2,5. Agora o Celtic, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, campeonato da Escócia, perdeu apenas uma partida, empatou outra e venceu 8. Também tem uma race muito bonita e é uma race aí de muita força como visitante. Falando de mercado de gols, também um time bem over 1,5 e over 2,5. Bom, time, essas foram as análises de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Assinou o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.